Então, a gente vai ver agora o módulo 23. A aula de hoje é da página 1 até a página 7. Tá? Então, a gente vai ver a introdução dos números complexos. Você ainda está vendo os slides certinho? Sim. Então, tá. Então, os números complexos, eles foram estudados durante muito tempo, tá? E para que eles servem? Onde que a gente vai encontrar eles no nosso dia a dia? Então, não vai ser tão na cara que a gente vai encontrar eles, tá? A gente acaba vendo eles em alguns campos diferentes da engenharia, tá? Quando a gente fala de circuitos elétricos, movimento dos gases, aerodinâmica, numa geometria fractal, que é uma parte da matemática que a gente não vê tanto no ensino básico. Nos sistemas dinâmicos, quando a gente está falando de interferência, então a gente vê na física, em transmissão de energia, de telefone, essas coisas assim. Então não é uma coisa que você usa tanto no dia a dia, mas que ele também está presente. Ah, entendi. Ok. Então, para começar, vamos falar da nossa unidade imaginária. Então, no nosso conjunto dos números reais, não existe, não sei se você lembra, mas não existe raiz quadrada de um número negativo. Você lembra disso? Uhum. Então, quando a gente fazia, por exemplo, Bhaskara, e a gente estava resolvendo, achando delta e dava um delta negativo, a gente geralmente não continuava a nossa conta, porque a gente não sabia continuar quando a gente tinha uma raiz quadrada com um número, por exemplo, menos 16. Okay? Então, era dado como não é possível e a gente só não fazia. Então, nessa parte, nesse módulo, nos números complexos, a gente vai estudar, então, como que a gente vai resolver essas raízes quadradas com números negativos. Então, é para isso que esses números complexos, eles vão ajudar a gente, para isso que eles vão servir, ok? Uhum. Então, o nosso número I é o que a gente vai chamar de unidade imaginária. Então, é ele que vai dar o nosso tom de número complexo. Então, a gente vai ter um número complexo. Geralmente, um número complexo a gente vai conseguir identificar quando a gente tiver esse Izinho aqui. E o que é esse I? Esse I é um número não real, tal que I ao quadrado é igual a menos 1. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que I, ele vai ser o nosso raiz de menos 1. Ok? Uhum. Então, é esse que representa o nosso I, que é a nossa unidade imaginária. I é menos raiz de 1. Ok? Veja que se a gente colocar o quadrado aqui e o quadrado aqui do outro lado, a gente pode eliminar essa raiz aqui. Deixa eu pegar aqui. Se a gente fizesse ao quadrado aqui e elevasse ao quadrado aqui também, tá? A gente ia ter o quê? I ao quadrado igual a menos 1, tá? Porque a nossa raiz aqui, ela ia desaparecer, né? A gente ia cortar ela aqui com o nosso 2, com a nossa potência, ia ficar menos 1, ok? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Pode. Tipo assim, na outra lista, tipo, tava raiz de 36. Só que daí ele era, tipo, letra B. Aí, se eu colocasse naquela fórmula que era x ao quadrado sobre o ao quadrado menos Uhum. y ao quadrado sobre o b ao quadrado, não tinha problema eu colocar, tipo, raiz de 36 ao quadrado, né? Porque daí você tem que cortar a raiz com ao quadrado. Isso, não tem problema. Não tem problema porque é a mesma coisa. O que a gente geralmente faz é que se a gente tem, né, uma raiz de 36 ao quadrado, a gente sabe que 36 é 6 ao quadrado, né? Mas a gente podia cortar aqui a raiz com o 2. E aí ficava com Uhum. só o 36. Mas podia ter deixado também, não tem problema. Ah, tá. Então é isso aí. A gente vai falar então mais sobre os nossos números complexos, tá? Então essa é a nossa unidade imaginária. O I é chamado de unidade imaginária, tá? Uhum.
Então, vamos ver um exemplo na nossa equação do segundo grau. Então, eu falei que a gente via, né, quando a gente fazia a Bhaskara e tal, a nossa raiz de -1, raiz de -16, -17, enfim. Então, vamos ver um exemplo na nossa equação do segundo grau. Então, a gente tem uma equação do segundo grau, ela é da forma x² mais 9 igual a zero. Então, ela não tem aquele termo só com o x, tá? E aí agora a gente vai resolver ela. Então resolve da mesma forma aqui. Então a gente tem o x² mais 9 igual a zero, a gente pode passar, né, o nosso 9 para o outro lado, fica negativo. Então x² igual a -9, tá? E o que a gente faz? Como a gente tem ao quadrado aqui, a gente passaria o nosso 2 aqui como raiz, certo? Quando a gente fosse resolver. E aí a gente fica com x igual a raiz de -9. Tá? Se a gente passasse o nosso quadrado para cá como raiz. E aí a gente não ia ter como resolver, tá? No nosso universo real, porque a gente não tem raiz de um número negativo, raiz quadrada. Mas agora que a gente sabe do número i, a gente pode resolver essa equação. Então a gente vai lembrar que i ao quadrado é -1 e a gente vai usar isso. Então ó, veja que a gente tem o quê? Que x ao quadrado é -9. O que é -9? -9 a gente não pode escrever como -1 vezes 9? Uhum. Então, a gente vai fazer isso, vai escrever -1 vezes 9. E a gente vai fazer o quê? A gente vai trocar. O nosso -1, ele é a mesma coisa que i ao quadrado. Então, a gente vai trocar o -1 por i ao quadrado. Ok? E a gente vai ficar com x ao quadrado é igual a 9 vezes i ao quadrado. Ok? Agora, a gente vai passar o nosso quadrado aqui do x para o outro lado como raiz. Tá? Então, passando lá, a gente fica com x igual a mais ou menos raiz de 9i ao quadrado. Lembra, ó, que 9i ao quadrado é a mesma coisa que, que -9, tá? Porque i ao quadrado é o nosso -1. Tá? Uhum. Então, a gente chegou na mesma coisinha que a gente teria que se a gente só passasse para cá como raiz, tá? Então, isso daqui a gente tem mais ou menos raiz de 9i ao quadrado. Veja que esse 9, ele é 3 ao quadrado também, né? Uhum. Então, a gente pode escrever isso daqui, esse 9i ao quadrado, a gente pode escrever ele como 3i, e aí o ao quadrado aqui fora, porque a gente vai ter o 3 ao quadrado, a gente vai ter 3 ao quadrado e ao quadrado. E uma propriedade da nossa potência é que se você tem os expoentes iguais, então aqui ele tem o 2 como expoente igual nos dois, você pode fazer o quê? Você pode fazer aqui, isso aqui, que é a inversa da nossa distributiva, tá? Uhum. Então, é exatamente isso que a gente fez. Tá? Então, a gente tem que o nosso 9i ao quadrado, ele é igual a 3i ao quadrado, e com isso a gente tem o quê? A gente tem que o nosso x ele vai ser mais ou menos 3i, tá? Porque você vai simplificar esse ao quadrado aqui com a raiz, tá? Deixa eu ver. Uhum. Ok? Então, a gente vai ficar com x igual a mais ou menos 3i. Lembrando que o nosso 3i, ele é o quê? 3i, ele vai ser a mesma coisa que mais ou menos 3. O nosso i é o raiz de -1, né? Raiz de -1. Ok? Então, o nosso Uhum. x, ele pode ser 3i positivo ou 3i negativo. Ok? Uhum. Então, perceba que a gente não podia fazer antes isso, porque a gente tem como resposta um raiz de -1 aqui, ó. A gente tem raiz de -1 nesse x e nesse x. Por isso que antes a gente não conseguia, porque no nosso universo real, o raiz de -1 não existe, tá? Uhum. Alguma dúvida? Isso daí é para todos os números, certo? Isso aqui o quê? Esse raiz aqui? Esse jeito é para todos, tipo, todos os negativos, ou não? Isso, é para todos os negativos. É assim que você vai fazer quando você estiver resolvendo uma equação de segundo grau e se deparar com um número negativo aqui, com uma raiz de um número negativo. Ah, tá. Você sempre vai fazer isso, vai trocar aqui o nosso menos algum número por
menos 1 vezes 9, vezes 7, vezes 12, dependendo do número que a gente tem aqui, e vai fazer a raiz usando i ao quadrado. Vai fazer isso em todos. Ah, Ok? tá, beleza. Aí. Então, ó, tem um exemplo, mais um exercício, né? Um exercício lá da apostila que fala assim: resolva as equações a seguir utilizando a definição de unidade imaginária. Então, eu vou te dar aí um tempinho para você fazer. Você tenta fazer e aí depois a gente faz junto, ok? Uhum. É do mesmo jeito que a gente fez o outro. Então, como que a gente resolveria? Resolvendo a equação, a gente tem x ao quadrado mais 16. A gente passaria, né, o 16 para lá como negativo. Uhum. Aí a gente teria o menos 16 é menos 1 vezes 16, ok? Nosso menos 1 a gente pode substituir por i ao quadrado. Então, a gente ficaria com 16i ao quadrado, certo? Aí continua o x ao quadrado, né? Aí fica x ao quadrado igual a 16 Isso, ao quadrado. Ah, isso. Aí ficaria x ao quadrado é igual a 16i ao quadrado, tá? É que aqui pulou uma etapa. E aí a resposta seria mais ou menos raiz de 16 i ao quadrado, só que o nosso 16 é 4 ao quadrado. Então, a gente poderia substituir aqui, né? O nosso 16 ao quadrado por isso daqui. E aí a gente teria que o nosso x é menos 4i ou 4i, ok? Uhum. Certo. Ok. Ah, aqui ele É, colocou, ó. não é tão difícil, mas Não não é tão. é. Ele é só um pouco a mais do que a gente já viu. Então, a gente já viu, na verdade, a gente vai estudar ainda mais as equações, mas você já estudou bastante equação de segundo grau, já fez bastante Bhaskara e coisas assim. Então, você vai tirar de letra. Ele é bem simples, é só uma coisinha a mais que você consegue resolver, que é usando o nosso raiz de menos 1. Então, Tá. não é tão mais difícil, Uhum. ok? Uhum. Opa, aqui eu acho que tá errado, aqui era para ser B. Ainda é o É, exercício 1, mas a letra B, aqui tá errado, né? Para você resolver. Veja que nesse caso aqui a gente não tinha o termo x, aqui a gente tem todos os termos, né? O x ao 2x. quadrado, x e o termo independente. Então aqui você vai usar o Bhaskara, tá? Para fazer. E eu vou te dar um tempinho também, você tenta resolver aí. E aí, assim que você me terminar, você me fala pra gente só conferir, tá bom? Tá. Tá, então a gente tem essa equação, então a gente vai fazer por Bhaskara, né? Então a gente Uhum. tem aqui, então a gente tem o nosso termo A seria 1, né? Uhum. Nosso termo B, menos 6. O nosso termo C é o 13, ok? Ok. Aqui, ó, eu coloquei o Bhaskara tudo junto, tá? Então aqui tá o delta, tá? E aqui tá Uhum. o resto do Bhaskara, que é o menos B, mais ou menos Mas delta. aquele jeitinho, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes. Isso, isso. Esse daqui tá Mas, o... Oi? mas se eu fazer, tipo, Bhaskara, depois, achar o delta, depois achar o x, não tem Isso, problema, né? não tem problema. Aqui eu só coloquei tudo junto, mas você pode fazer separado. Então, ó, o delta, ele tá aqui, tá? Aqui Uhum. tá a resolução do delta primeiro. Tá. E aí, é até bom você fazer o delta primeiro, porque aí você já resolve o, o número complexo ali no delta mesmo, no comecinho. Mas aqui tá Tá. tudo junto por causa do espaço e também porque acho que era mais compacto colocar tudo num slide só. Então, o que que a gente tem? Vamos dar uma olhada aqui no nosso delta primeiro. Então, a gente tem b ao quadrado, né? Menos 6 ao quadrado. Menos 4ac. A é 1, né? E o nosso c é Uhum. 13. Resolvendo aqui, daria menos 16. Você chegou nesse delta? Sim. Sim? Ok, menos Uhum. 16. Aí eu colocaria no resto da nossa equação, né? X é igual a menos b mais ou menos delta sobre 2a, né? Então foi isso que Uhum. ele fez. B, menos b, a gente tem menos 6, então fica c, 6, mais ou menos raiz de 16 sobre 2.
ok? Sim. O que é o nosso raiz de menos 16? Então, a gente vai fazer raiz de menos 16 é 16 vezes menos 1, ok? O nosso 16 vezes menos 1 vai ser 16 vezes i ao quadrado, ok? E o nosso 16 é o 4 ao quadrado. Se 16 é o nosso 4 ao quadrado, a gente pode chamar 16i ao quadrado por isso aqui. 4i ao quadrado, ok? Uhum. Aí a gente substituiria aqui na nossa raiz. Como aqui a gente tem ao quadrado e a gente tem a raiz, você poderia simplificar. E a gente ficaria com x é igual a 6 mais ou menos 4i sobre 2. Tá. Ok? Uhum. Aí aqui, isso daqui, por que que deu 3 mais ou menos 2i? Porque tá vendo aqui o 6 Tem esse e o 4. Isso, Ó, você simplifica por 2 aqui. Então, a gente fica com 3 mais ou menos 2i. Então, o nosso x vai ser 3 menos 2i, ou o nosso x é 3 mais 2i. tá. Ok? Aonde que você tinha dado problema aqui no seu? Na Bhaskara, é que eu achava que tinha que resolver o X, entendeu? Ah, não. Você pode deixar como raiz de menos algum número. E aí você substitui aqui quando você for fazer o x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Tá. Aí, ou você pode resolver, né, esse menos 16 antes e já vir aqui com o 4i, Uhum. ok? Tá. Mas é assim que você faz. E aí a solução, Uhum. né? Para mim, você pode deixar x igual a 3 menos 2i ou x 3 mais 2i, tá? Mas se você quiser, pode Tá. fazer o conjunto de solução também. Uhum. Então, agora a gente vai falar um pouco mais sobre a forma algébrica de um número complexo, tá? Então, o número complexo, ele geralmente, ele é escrito nessa forma assim, A mais BI. Por que eu falo geralmente? Porque o A, ele pode ser zero, então pode não ter o termo A. O B pode ser zero e pode, então, não ter esse termo aqui. Mas um número complexo, ele é descrito dessa forma. Z é igual a A mais BI. Sendo A e B números pertencentes ao conjunto dos reais, tá? E o nosso I é aquela unidade imaginária. Oi, você tem alguma dúvida? Não. Não? Tá, ok. O A, o coeficiente de A, ele é chamado de parte real, que é representada por RE de Z, ok? E o coeficiente de B, então o algarismo, o número que tiver aqui, é a parte imaginária, que a gente chama. E a gente representa por IM de Z, ok? E o nosso I é a nossa unidade imaginária, ok? Então, parte real, parte imaginária e a nossa unidade imaginária, ok? Uhum. Então, a parte imaginária, ela sempre vem junto do I, tá? E a parte real é aquela que tá sozinha. Então, praticamente, esse não vai ser uma conta, né? Vai ser mais para a gente identificar o que é cada um. Isso não é uma conta, é uma representação. Então, por exemplo, eu vai ter uns exemplos aqui, ó. Então, por exemplo, isso daqui é um número complexo, ok? Sim. Então, ele sempre vai vir assim, ZA mais, ou nesse caso é menos 2, né? Menos BI, ok? Sim. Então, ele vai sempre vir representado assim. Então, não é uma conta, você não resolve essa conta. Isso aqui é uma resposta, é um número imaginário, é um número complexo, ok? Uhum. Então, ó, veja aqui, ó, nosso número complexo, nossa parte real é o 3 e o nosso parte imaginária, menos 2, ok? Uhum. Aqui também tem mais um, a nossa parte imaginária é o menos 7, a parte real, quer dizer, é o menos 7, a parte imaginária é 5. Tá. Ok? Ali na de baixo, o Isso. 3 é a real, certo? Uhum. E o 3 mais 0, ou é só o 0? É só o zero, ok? Ah. Por quê, ó? Porque se você tivesse, ó, olha só para esse começo aqui, se você tivesse z igual a 3, se você olhar, você falaria, poxa, eu não tenho i. Será que é um número complexo?
é um número complexo também. Porque aqui nesse caso, o que aconteceu? A nossa parte imaginária é 0. Então, o nosso número complexo nesse caso é o quê? É z igual a 3 mais 0i. Então, ele tem essa unidade imaginária. Só que como ela está multiplicando o 0, ela some, ok? Mas mesmo assim, z igual a 3 é um número imaginário também, ok? É um número... Então, sempre o imaginário vai estar acompanhado do i? Isso, sempre a parte imaginária vai estar acompanhada do i. Então, se não aparece, é porque o nosso bzinho lá é igual a 0. É real. Isso, é um número, é o 0, então ele não vai aparecer. Mas sempre vai ter o izinho e ele sempre vai estar com um número. Então, se ele não, o izinho não aparece, é porque o número que está com ele é o 0, ok? Então, nossa parte imaginária é o 0. Tá bom. Ok? Aqui a gente tem z igual a 4i. Então, nesse caso, tá vendo que não tem o azinho? Não tem o número que fica sem o i? Se você olhar aqui, ó. Então, nesse caso, a gente chama de imaginário puro. Imaginário puro é quando o azinho é igual a 0, ok? Então, nossa parte real, então é quando nossa parte real é igual a 0. Veja que aqui, ó, se você olhar z igual a 4i, qual que é o azinho? Azinho não aparece, então ele é 0, ok? Qual que é a nossa parte imaginária? 4, ok? Que é o que está junto com o i, ok? Então, a gente chama isso de imaginário puro, que é quando a gente tem uma parte... Posso fazer uma pergunta? Pode. Tipo assim, eu vi aqui no primeiro exercício, tipo, tem a letra F, que é z igual a menos i. Então, o i vai ser o imaginário? I é a nossa unidade imaginária. O que é a nossa parte imaginária? A parte imaginária é o número, o algarismo que está junto com o i. Se é menos i, qual que é o número que está? É menos 1, não é menos 1i? Não, só tá o menos i. Então, mas quando a gente tem um número, deixa eu pegar aqui. Quando a gente tem um número, por exemplo, x, o que é o x? Que número está multiplicando o x? Não é 1 vezes x? E a gente só não escreve? Tá. É a mesma coisa. Se você tem i sozinho, é a mesma coisa que um i. Então, se você tem menos i, é porque você tem menos um i, ok? A parte imaginária é o número que tá com o i. Nunca vai ser o i, tá? I não é a parte imaginária. A parte imaginária é sempre o número que tá com ele, ok? Beleza. Alguma outra dúvida? Não. Não? Ok. Tá tranquilo. Então, aqui. Igualdade de dois números complexos. Então, quando que a gente tem dois números complexos, quando que eles são iguais? Eles são iguais se e somente se as partes reais são iguais e as partes imaginárias são iguais. O que isso quer dizer? Então, se você tem um número, aqui, por exemplo, um número imaginário igual a 8 mais bi, ok? Então, ele é imaginário, tá? E um número W igual a menos raiz de 2i, que também é um número imaginário, tá? Os dois são números imaginários. Números imaginários, números complexos, tá? Quando que eles são iguais? Quando as partes reais forem iguais e quando as partes imaginárias forem iguais. Então, o que quer dizer? Então, desse primeiro número aqui, z igual a 8 mais bi. Qual que é a parte real dele? O 8. O 8, parte real é 8. Qual que é a parte imaginária? bi. B só. O i nunca vai entrar na parte imaginária, tá? Então, nesse caso, a parte imaginária é o b. Isso. Lembra que parte imaginária não junta com o i. É só o que tá... É o número que tá juntinho, ou o algarismo que tá juntinho com o i. Mas nunca vai ser o i, tá? Ok? Então, nesse caso, parte real 8, parte imaginária b. Do W, qual que é a parte real? É o que... o A. Isso, é o A, que é o algarismo ou a incógnita que não tem o I. Qual que é a parte imaginária? É menos raiz de 2. Isso, menos raiz de 2. Então, esses dois números, Z e W, eles vão ser iguais se as partes reais forem iguais, se as partes imaginárias forem iguais. Então, 8 vai ter que ser igual a A, e o nosso B vai ter que ser igual ao menos raiz de 2. Ok? Então, se Azinho for igual a 8,
e bzinho for igual a -1, a menos raiz de 2, esses dois números vão ser iguais, ok? Então, igualdade de números complexos é isso. Dois números vão ser iguais se essas partes reais forem iguais e se as partes imaginárias forem iguais. Ok? Ok. Aí aqui a gente tem a representação dos números complexos. Lembra que a gente viu que z igual a 3 é um número complexo, tá? E 3 também não é um número real. 3 é um número natural. Então, nossos números complexos, eles englobam os números reais e mais aqueles números que os números reais não comportam, que são os números que têm o raiz de -1, -6, menos não sei o quê, ok? Então, essa é a nossa representaçãozinha, ok? Então, os complexos, o que tem dentro do complexo? Você tá vendo que tem todos os números aqui dentro? Tem todos os reais, tem os inteiros, tem os naturais, ok? Então, os nossos complexos, eles englobam todos esses números, ok? Então, só uma representação. Então, aqui, ó, vamos fazer junto. Você nem precisa escrever aí no... Você pode responder aí no seu caderno, mas eu não vou dar um tempinho para você fazer sozinho, vamos fazer junto, ok? Que esse é mais simples. Então, identifique a parte real e a parte imaginária de Z em cada caso. Então, do A, qual que é a nossa parte real e qual que é a nossa parte imaginária? A real vai ser o raiz de 3. Uhum. E a imaginária vai ser o menos raiz de 5. Isso mesmo. Ok? Do B, qual que vai ser a nossa parte real e qual que é a nossa parte imaginária? Então, Que vai ser, eu acho, né? é? Que o real vai ser 1/3. Uhum, isso aí. E a imaginária vai ser 2. 2/3. Ó, tá vendo que aqui a fração ela tá para todos. Então você pode transformar essa fração aqui em 1/3 mais 2/3 e, ok? Então, Essa quando você tem número embaixo, o número vai para os dois. isso. Vai ir para os dois, certo? Isso, quando você tem a soma ou a subtração em cima e um número só embaixo. Aí você pode fazer isso daqui que eu fiz. Você pode dividir ela em duas frações. Tá. Ok. Então, A real vai ser, então, 1/3 e a imaginária vai ser 2/3. isso mesmo. Do C, qual que é a parte real e qual que é a parte imaginária? Então, a real vai ser 1. 1 ou 0? 0. Acho que eu quero 0. Isso, é 0. E a imaginária? Vai ser 9. Isso. Então, por que que é? Porque Z igual a 9i, como você não tem o termo azinho, é porque a gente tem Z igual a 0 mais 9i, ok? Uhum. Ok, então do D, qual que é a nossa parte real e a nossa parte imaginária? A real vai ser 4 Uhum, e a imaginária vai ser 0. isso aí, ok? Então, só vai ter, tipo, o 1 quando for aparecer um igual, igual menos i. O 1, Isso. então, É quando vai... você tiver o i sozinho ou quando você tiver o menos i. Aí você vai ter o 1, né, aqui e menos 1. Okay? Então, para esse tipo 9i e 4 é o 0. É o 0. Quando ele não aparece, nesse caso assim, não aparece mesmo, por exemplo, aqui, né? Não aparece nada, é porque é 0. Nesse caso aqui, se você tivesse menos i aqui, você tem o i. O que não tá aparecendo é o 1 aqui, porque a gente só não escreve ele, mas ele tá ali, ok? Aqui é 0 porque não tem nada, ok? Tá. Mais alguma dúvida? Não. Não? Ok. Até agora tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Tem só mais 2 exercícios, acho, aqui pra gente fazer.
da apostila. Então, ó, 5. Determine os valores reais de x e y para que os números complexos sejam imaginários puros. Então, você tem aqui um número imaginário, tem um x e um y aqui. Só que não é para estar x e y, é para ter um número aqui, né? E aí você tem que fazer o quê? Você tem que colocar, descobrir quais valores de x e quais valores de y você pode colocar aqui para que esse número seja um imaginário puro. Tá? Lembrando que imaginário puro, RE, que é o número real, tem que ser 0 e a parte imaginária tem que ser diferente de 0. Tá? Então, eu vou te dar um tempinho aí para você tentar fazer e a gente resolve. Tá? Lembrando que imaginário puro, essa parte real tem que ser 0 e essa parte imaginária é diferente de 0. É que eu não entendi muito esse. Ah, não? Então tá. Ó. Você tem esse número complexo, certo? É um número complexo, né? Tem o i e tal, é um número complexo. Todo número, né, é um número complexo, mas esse é daquela forma A mais BI, certo? Só que você tá vendo que tem o X e o Y? Sim. Ele não quer isso, ele quer que você coloque, que você fale quais valores de X e Y, então quais números você pode colocar aqui e aqui, para que esse número complexo, seja imaginário puro. O número imaginário puro, você teria do tipo assim, Z é igual, o A seria 0, então seria um número do tipo BI, tá? Esse é um número imaginário puro, quando o nosso A é igual a 0, ok? Então, o que ele quer? Ele quer que você faça umas contas e ache qual valor de X você pode ter e qual valor de Y você pode ter. Então, como não ficou muito claro, vamos fazer junto, tá? Então, ó, você tem esse número Z, tá? E tem essas incógnitas. E a gente quer que ele seja imaginário puro. Para ser imaginário puro, real tem que ser 0, imaginário diferente de 0, ok? Ok. Se você quer que o real seja igual a 0, a parte real desse número é qual? A real Isso. Qual que é a parte real desse número? é 2x, 2x, isso. E qual que é a parte imaginária? 3y. Isso. Então é isso que você vai fazer. A real é 2x e a gente quer que seja igual a 0. Então 2x igual a 0. Então qual que é o valor de x? Tá vendo que aqui é uma equaçãozinha? Só resolver ela. 2x igual a 0, então x tem que ser É igual a 0. 0, ok? A mesma coisa para a parte imaginária. Você tem que a parte imaginária é 3y e você quer que seja diferente de 0. Então, 3y tem que ser igual, diferente de 0. Resolvendo resolvendo isso aqui, porque não é uma equaçãozinha, né? Resolvendo, a gente tem que y tem que ser diferente de 0. Ok? Ah. Aqui você resolve da mesma forma aqui de cima, tá? Independente do... Então, é só fazer isso aqui mesmo. Então, você chega aqui no imaginário puro, é quando você tem um x igual a 0 e um y diferente de 0. Ok? Então, é só fazer isso aqui mesmo. Eu acho que na lista eu coloquei mais um desse para fazer. Acho que foi o B, alguma coisa assim. Uma listinha para você treinar isso daqui. Mas é assim que você faz. Você mandou no portal? Ainda não, eu vou postar agora depois da aula. Ah, tá. Tá. Que aí eu vou postar junto com os slides. Então, tranquilo? Tem mais alguma dúvida? Não, é que eu achava que você tinha que fazer uma conta, mas... Não, é só isso mesmo. Você só tem que igualar isso daqui a 0 e isso daqui é diferente de 0. Ok? Ah, tá. Aí aqui, peraí, ficou com as anotações marcadas. Aqui um último exercício para você treinar. Exercício 9 da apostila, resolva as equações para x pertencente aos reais. Então, você tem aqui dois números complexos, tá? Você tem, ó, vamos analisar. Você tem essa igualdade aqui. Então, você tem 2x mais x menos 3i igual a 12 mais 3i. Tá vendo que isso daqui é um número complexo? Sim. Então, ó, parte real, parte imaginária aí. E isso daqui também é um número complexo? Eles vão ser, tipo assim, você pega uma parte, aí vai igualar a 0, aí outra parte igualar a 0?
Isso, você vai igualar. Nesse caso, não é igual a zero. Lembra que a gente tem que dois números complexos são iguais quando as partes reais são iguais e quando as partes imaginárias são iguais. Então, você vai analisar. Qual que é a parte real daqui? Desse número? 2x. 2x. Qual que é a parte real desse número? 12. Isso, então você vai pegar 2x, vai ter que ser igual a 12, ok? Parte real igual com parte real, ok? Ah, Qual que é a parte imaginária desse númerozão? é x menos 3. Isso, e qual que é a parte imaginária desse número? 3. Isso, então você vai pegar a parte imaginária desse igual a parte imaginária desse, ok? Ah, Então, faz aí, tenta resolver e aí eu mostro a resolução para você, ok? tá. Vamos lá. Opa, foi para aí. Então, a gente tem, né, os dois números complexos, o primeiro e o segundo aqui. Então, a gente tem que 2x vai ser igual a 12, e a gente tem que Uhum. o x menos 3 vai ser igual a 3, que você falou. Então, resolvendo aqui, essa primeira, a gente chega que x é igual a 6, ok? Tá, até aí eu acertei. Resolvendo essa de baixo, também chega em x igual a 6. Sim, porque aí você passa o 3 pro outro lado e Isso, soma com o outro 3 ainda 6. isso mesmo. Eu fiquei em Então, dúvida o que eu faço. Será que eu faço distributiva ou... você Ai, pode só colocar. O que que ele quer? Ele quer resolva x, ele quer que você ache o valor de x. Achando o valor uhum. de x, é isso. Tá, tranquilo. Se você quiser, você pode trocar, claro, o 6 aqui, né? Colocar, substituir 2 vezes 6, mais 6 menos 3, para você ver. Ó, se você trocar, ó o que vai acontecer. Troca aqui nessa primeira 2x por 6. Então, 2 vezes 6, 12, 12. 6 menos 3, 4. Não, 3, né? 6 menos 3. 3. Então, vai ficar 3. mais 3i. Tá vendo que esse daqui deu igual a esse aqui, ó? Entendi. Então, deu verdade, deu certo. Então, o nosso x é igual a 6, Tá, ok? tranquilo. Aham, Conseguiu fazer? Deu certo, né? Você falou certinho. Deu 6. deu certo. Então, isso mesmo. Então, eu vou colocar lá para você treinar, tá? São os exercícios 2, 7, 9 e 11. Eles são bem simples, são bem parecidos com o que a gente viu aqui. Não foge Então, muito. uma pergunta. Diga. Tipo, do exercício 9 tem umas que tá igualando a zero. Aí como que faz? Tipo, não tem, Peraí, deixa eu abrir aqui. tipo, igual a zero. Faz a mesma coisa ou tem alguma coisa diferente? Peraí. Ó, você tá vendo, né? Aqui a lista? O 9. Sim. Igual a zero. Você faz. Resolva, você faz igualzinho. Como é zero aqui, que número que isso representa, se ele for zero? Que número complexo ele representa? Se você tem zero, peraí, cadê? Aqui. Se você tem zero, o que que você tem? Um z igual a zero, ok? Qual que é o azinho desse número? Qual que é a parte real? Zero, né? A parte real é zero. Qual que é a parte Hum, imaginária? É é o zero. zero. É zero também. Então, nesse caso, cadê aqui? Nesse caso, você vai igualar isso daqui à parte real do número zero. Qual que é a parte real do número zero? Então vai ficar tipo 2x mais 10 igual a zero? Isso. E aí, aqui para a parte imaginária. Qual que X ao é... quadrado menos 25 igual a zero? Isso, porque você tem isso daqui. Se você tem zero, você tem esse número complexo aqui, dessa forma. Ah, então esse é bem mais fácil. Então, é só você lembrar. Se você pareceu zero e você está falando de número complexo, você pode escrever esse zero naquela forma. A mais B, zero. Só que aí, nesse Não é caso, tão mais B0, fácil, B. né? Porque apareceu um x à terceira, né? Isso, apareceu aqui. Mas você vai conseguir resolver sem problema. Qualquer coisa, você pode Um me x à procurar. terceira, mas bem.
Você pode me perguntar qualquer coisa, mas quando você tem o zero, Na você vai usar verdade, isso aqui. a terceira é x mais x ao quadrado, certo? Peraí, o quê? X a terceira é x mais x ao quadrado, ou não? Não. X a terceira é o quê? É x vezes x vezes x. Ok? Ah, O que você vai fazer nesse caso? Você vai igualar x a terceira mais 8. Nossa, igual a zero. peraí. É que tá difícil aqui fazer com mouse. Igual a zero. Tá? Então, você vai ter que isolar o x. X a terceira vai ser igual a menos 8. Ok? X vai ser igual. A menos 8 ao cubo. E aqui raiz, em vez de raiz quadrada, raiz cúbica. Ok? E aí, Nossa, nesse caso, o que você tem? Que número vezes, que número você tem aqui dentro? O que é menos 8? O que é o menos 8? A gente não pode escrever o menos 8 como menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. sim. Então, o menos 8, ele vai ser igual a quê? A menos 2 a terceira, Tá. tá? Deixa eu apagar aqui. Menos 2 a terceira. Peraí que sumiu minha canetinha. Cadê? Tira a borracha. Peraí. Aí, aqui. Então, você vai ter isso daqui. Você vai trocar, então, no raiz cúbica de menos 8, você vai trocar por menos 2, 3, elevado à terceira. Tá vendo que a raiz e a potência têm o mesmo número? Ah, aí é só cortar. Aí você pode cortar. Isso. Ok? Aí fica menos 2. Isso. Então, o que a gente viu? O número complexo, a gente tem que o nosso número complexo i, ele é a raiz de um número quadrado aqui, tá? Então, não existe raiz negativa, pelo menos a gente não tinha visto ainda, de um número numa raiz quadrada, tá? Na raiz terceira a gente podia ter, tá? Na raiz terceira a gente pode ter um número negativo lá dentro. Ok? Ok. Então, qualquer coisa você pode me procurar para tirar dúvidas, tá? Mas é isso a aula de hoje. Isa, deixa eu te perguntar. Você achou que ficou melhor você tendo vídeo aula ou se eu fizesse gravasse os vídeos que nem eu estava fazendo antes, postando no YouTube? Ah, eu acho que assim, pra mim, tá dando mais pra mim entender. Ah, então tá bom. Então a gente pode continuar fazendo lives, ok? Ok. Então amanhã, no horário da nossa aula, a gente vai fazer mais uma live. E aí a gente continua o conteúdo, como ficou mais Tá. claro para você Tipo, entender. os exercícios mesmo, só pra mim São marcar. o 2, o 7 e o 11. O 9 e o 11, ok? Para você treinar. Tá, então é o 2, 7, 9 e 11. Beleza. Isso. Você dá uma treinada. Tá. Que nem eu falei, eu vou deixar sempre uma semana para você me mandar os exercícios. Como é live, não precisa mais me mandar os exercícios da aula de hoje, tá? Porque eu sei que você fez porque você estava aqui. Tá. E aí você me manda, eu vou dar uma semana. Eu acho que você respondeu o questionário, apesar de ser anônimo, eu acho que só você respondeu lá o questionário. E você falou que prefere, e você prefere entregar que eu coloque para entregar os exercícios de tarde, né? Aí eu vou mudar isso também. Então, eu vou colocar para entregar os exercícios sempre de tarde, lá por umas 5 horas, tá? Até umas É 5. melhor pra mim que aí eu faço tudo de manhã, então assim. Ah, então sem problema. Eu já mudei, eu tinha antes deixado para colocar para mandar tudo de manhã, mas eu mudei para entregar de tarde agora. Eu vou postar isso daqui na plataforma. Eu vou postar o vídeo também lá no YouTube para as meninas poderem assistir e aí eu coloco lá na plataforma, tá bom? Ok. Então tá bom.